Então, tá tudo ok. Então, bora para essa aula de quinta-feira, sempre ao vivo com vocês aqui, galera. Boa noite ou boa tarde se você estiver vendo depois da transmissão ao vivo. Mas sejam todas muito bem-vindos. Eu tô aqui animadíssima para passar para vocês um tema que, olha, conversando com algumas pessoas ultimamente, a gente tem visto como está sendo tão importante a tal da resiliência. Principalmente aqui, ó, no ambiente digital. Gente, sobre isso que nós vamos falar. Eu caprichei aqui, eu fiz, sabe, um apanhado assim daquilo que tá mais nos trends aqui, vamos dizer, né, nos tópicos aqui, quando a gente fala de resiliência, quando a gente fala daquilo que funciona ou não no digital, por que as pessoas elas desistem, por que no digital é tão importante essa habilidade, né? E a gente tem horas que é importante a gente colocar isso em voga e a gente jogar tanto as nossas experiências e compartilhar isso, porque é um mito aí em que esse mundão aí de Deus da internet, tudo é um mundo maravilhoso. A gente sempre fala, né? Nos stories é tudo maravilhoso e fora dos stories. Como diz a música aí, fora dos stories. Como é que tá? Então a gente entende e a gente sabe que não é bem assim, né, gente? Não é bem assim. A luta é diária, é grande. Mas aqui no digital tem algumas coisas que são necessárias serem faladas, necessárias serem pontuadas e a gente evidenciar, principalmente a gente que tá mais tempo, vamos dizer assim, né? Porque eu tô ali bem no comecinho, quando tudo ainda era mato. A gente até brinca aqui. Quem é da época do Orkut, quem fala Orkut e sabe o que era e participou, sabe que realmente começou ali quando tudo era mato. E a gente vem vivenciando algumas coisas e a gente que está no background de algumas empresas também, aquilo que acontece de fato nos bastidores, né, com a equipe, com os gestores e tudo mais, principalmente para que você não se sinta sozinho ou sozinha. Nós temos aí essa semana que foi comemorado o Dia Internacional das Mulheres. A gente sabe que a mulher de sexo frágil não tem nada, são sempre as guerreiras. Quando a gente fala de resiliência, fala, esse assunto praticamente eu domino aí, né? Porque lidar com casa, filho, lidar com trabalho, principalmente nós que temos aí sempre lutando aí com as classes salariais para ter uma igualdade e tudo mais, a gente sabe o que é, quanto é importante ser resiliente. Estou até aqui, né, com a camisetinha aqui de resiliência, aqui com o nosso tema de hoje, para ficar tudo assim, ó, bonitinho para vocês. E, gente, eu tenho uma história, claro, nesses 25 anos. Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas curiosidades, algumas coisas que rolaram. E por que a gente está falando nesse campo? Por que é tão importante a resiliência? É claro, ambiente digital é feito de muitas mudanças. Nós, seres humanos, nós temos como parte da nossa natureza humana não gostar muito de sair da zona de conforto, né? A gente se adapta a coisas novas, assim, com uma certa resistência. Embora a gente, mesmo quem fala aí que gosta de coisas tecnológicas, high-techs, gosta de testar tudo aquilo que sai novo, mas a grande maioria a gente sabe que quando você já domina algo, e aí chega alguém falando, não, mas agora tem isso, tem aquilo, você sente aquela sensação de impotência, de caramba, mas mal eu consegui dar conta disso aqui, agora já vem uma novidade. Instagram e nem se fala, né? Toda semana lançando alguma novidade. Hoje eu conversei com
um cliente aí pedindo um suporte aí pelo WhatsApp e ele falou assim, eu tô apanhando bastante. Eu falei, olha, eu tô há 25 anos nisso e eu continuo apanhando. E é normal, e tá tudo bem, e é assim mesmo, a gente vai aprendendo, vai se ajudando. O grande barato de tudo isso aqui, gente, inclusive por falar em resiliência aqui no digital, é você curtir o processo, curtir a caminhada, porque vai precisar de muita resiliência. É realmente algo, um bichinho assim que a gente fala, caramba, tem que acreditar de verdade, né? Com unhas e dentes, assim, para você conseguir todo dia estar ali, ó, persistindo, não insistindo. Lembrando que tem diferença desses dois termos, né? A gente já conversou aqui em outras aulas sobre insistir e persistir. Então, insistir é quando você continua fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. E persistir é quando você faz mudando a forma para você poder acertar naquilo, para você ter sucesso naquilo que você quer, certo? Se você for aqui no Google, dar um Google aqui e procurar o que de fato é resiliência. Então, para a gente pegar aqui sempre o conceito e a gente começar a destrinchar o assunto, eu gosto de fazer isso para a gente colocar todo mundo na mesma página, vamos dizer assim. Então, se você colocar no Google, vai dar aqui. Bem, em sentido físico, é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. E no sentido figurado, você vai ver lá que está escrito capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte, às mudanças. Então, assim, quando a gente fala má sorte, é importante a gente ressignificar isso, porque além de trazer, né, má sorte, trazer um termo negativo, a gente se esbarra naquilo, nossa, má sorte, eu errei, eu deixei de fazer algo com aquilo que parece ser ruim. E na verdade, a pessoa que é resiliente, ela tem um ressignificado de que nada é ruim, tudo tem um aprendizado por trás daquilo. Então, a gente até, aqui hoje estava conversando eu e meu sócio, que quando um cliente encerra um contrato, a gente acaba tendo aí um cancelamento, alguma coisa do tipo, a gente fala, nunca vamos olhar isso como uma forma negativa. Primeira pergunta é, o que aprendemos com isso? O que podemos fazer para não acontecer isso novamente? Então, a gente sabendo que as coisas que ocorrem têm um preço, e esse preço, ele traz pra gente essa resiliência, a gente começa a curtir até aquilo que não dá certo. Porque tem pessoas que elas conseguem ter esse mindset muito mais acelerado, muito mais rápido. Por exemplo, acontece algo, eu tô aqui no calor da emoção, eu xingo Deus e o mundo. Nossa, por que tá acontecendo isso comigo? Instagram, o algoritmo tá contra mim, né? Nada que eu faço engaja, nada que eu faço tem um sucesso assim que eu gostaria no meu tempo, lembrando, né, que a gente tem um tempo diferente do que realmente às vezes as coisas precisam. E aí o que acontece é que às vezes tem pessoas que vão ali em pouco tempo, em um dia, 2 dias, 3 dias no máximo, já, sabe, ligar ali o botão de vamos para outra e bola para frente, tudo bem? E tem pessoas que vão ficar uma semana, um mês, enfim, o que for. Uma coisa que é fato, e a gente precisa sempre levar esses exemplos, é que a gente, quando pensa em processos, quando a gente pensa em curtir a jornada, a gente tem um mindset muito mais apurado de a cada dia analisar, tá, aquilo que eu posso pegar como algo que vai
me levar a continuar naquele caminho que eu defini ou algo que está fazendo com que eu atrase. E mais, quando a gente tem esse mindset ligado, a gente tem aquela questão de entender que para que eu consiga aquilo que eu desejo, eu tenho sempre que ligar aquele botão dos porquês. Por que aconteceu isso? Por que essa tomada de decisão foi a menos assertiva? Por que esse planejamento que eu fiz deu errado? Então você liga os porquês para você ter respostas mais rápidas e você mudar as formas de você fazer as coisas. O problema é que esse exercício que a gente faz dos porquês e tudo mais é algo também que da nossa natureza humana, no nosso comportamento humano, é algo que é chato de fazer, vamos combinar, né? É chato de fazer. Então, a gente fica mais fácil você entrar num ciclo vicioso de fazer as coisas sem ter os porquês. E é por isso que quando a gente fala até de uma simples postagem no Instagram, você ligar os botões de porquê. Por que eu tô fazendo essa postagem? Com qual o intuito? Eu tenho um porquê da pessoa curtir, eu tenho um porquê da pessoa comentar, eu tenho um porquê da pessoa me tornar um seguidor por conta dessa postagem. Quando eu ligo isso, eu vou fazendo as coisas com mais consciência, com mais direção do meu objetivo, da minha meta, do que aquela coisa que no finalzinho você vai se perguntar, falar, realmente eu fiz o que eu poderia, com a excelência que eu poderia, ou eu fiz de qualquer jeito para cumprir tabela, para poder ter naquele dia uma postagem para cumprir ali, né? Aquela coisa que a gente acha que se chama constância e não chama, porque na verdade você só está cumprindo tabela. Constância quando eu estou fazendo as coisas não só porque é necessário, mas também com motivos do qual eu estou fazendo aquilo, certo? Então, a gente precisa ter isso. E olha só, quando você compara profissões que têm disciplina, profissões que trazem muitos ensinamentos, a gente tem duas que é muito bacana, porque elas curtem esse processo. São profissões ligadas ao mundo dos esportistas, né, dos esportes. Então pode ser qualquer tipo de atleta, desde um atleta de corrida, né? Então o cara, ele sabe que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, ele se prepara para aquilo, ele fica o ano inteiro, às vezes até mais de 2 anos se preparando para aquele dia. E também as pessoas que trabalham com jardinagem, né? Porque elas sabem que tem que plantar e aguardar a colheita. Então, elas curtem esse processo. E a gente já, claro, já está cansado de ouvir falar que se você tem um mindset de um atleta, de ter disciplina, de ter disciplina na sua alimentação, ter disciplina de acordar cedo, esses tipos de coisa, se você é disciplinado, você vai ser disciplinar nessas coisas que são rotineiras, que são todos os dias, você tem muito mais chances de também ter sucesso em outras áreas da sua vida. Porque a disciplina, ela rege tudo isso. Então, a resiliência, ela vem acompanhada também da questão da disciplina. Quando aqui, nesse ressignificado aqui, quando você vai procurar o porquê o que é resiliência, e ele está falando de elasticidade, essa elasticidade de ser puxado e voltar, né, ao seu estado natural, ou seja, mesmo que você leve um baque, mesmo que aquele não dê certo, você volta ao seu estado natural, na verdade é o centro, você volta para o centro, você volta... O que é o centro, né? Quando você, além da questão do foco, além de você voltar a mesmo coisas que você entende que te abalaram emocionalmente, você conseguir controlar as emoções e tudo mais. Você voltar para a sua base
do porquê que você faz o que você faz e você conseguir dar a volta por cima e ir lá e fazer, não de novo, você fazer e fazer até dar certo. Certo? E aqui, quando a gente entra nesse campo do digital, então nós falamos das mudanças, que as mudanças de ferramentas, de coisas que a todo momento estão evoluindo, então a gente sente numa corrida sem fim. Nossa, acabei de aprender isso, já tem coisa nova, já tem coisa que eu preciso aprender, dá essa sensação. Segunda coisa, gente, importantíssima, vitrine. Aqui no meio digital nós estamos numa vitrine. Então, a gente sabe que tudo aquilo que a gente faz tem pessoas observando. E qual que é o maior medo do ser humano? Do julgamento. Né? Então, nossa, eu tô aqui nessa vitrine e as pessoas estão observando se eu tô fazendo feio, se eu tô fazendo bonito. E se eu tô fazendo feio, tô fazendo bonito, não é só se eu tô fazendo um vídeo ou se eu tô aparecendo, não, tá? Se eu tô fazendo feio ou bonito no meu site, se eu tô fazendo feio ou bonito na minha rede social, se eu tô fazendo feio ou bonito num artigo que escreveu certo ou errado, e a gente se incomoda muito com essa questão de tudo, né, tá perfeito, o perfeccionismo regendo tudo isso daqui. Por quê? Porque eu tô numa vitrine. Eu não quero que ninguém veja como algo, nossa, fiz errado. Tanto é que uma das coisas que a gente tem que aprender é que quando alguém corrige, olha, a legenda saiu com um erro de ortografia, nossa, você postou uma coisa lá, tá errada. Gente, você fala, ótimo, olha, próxima vez então tem que observar mais. Que bom que alguém me corrigiu a tempo de eu ir lá e corrigiu o meu post, do que se essa pessoa não falasse, né, e outras pessoas ficassem olhando e falando também, nossa, o cara escreveu errado, né? Então a gente tem que olhar até com bons olhos quem nos corrige, é lógico, de uma forma respeitosa e não querendo colocar só defeito, mas fazer uma contribuição realmente significativa, que é algo que a gente tem que aprender, que vai dar ruim, vai dar errado, em algum momento vai dar muito errado, em algum momento alguma coisa vai sair do seu controle, mas o grande fator é o que você vai fazer se isso acontecer. Não é se vai dar ou não, porque vai, né? A grande verdade é essa, vai dar ruim. Mas o que você vai fazer se isso acontecer? E essa vitrine, essa coisa da gente estar aqui expostos, né? Expostos, e as pessoas estarem vendo, as pessoas estarem julgando, isso mexe demais, demais, né? Com as nossas emoções. E aí, com isso, tem coisas que começam a vir de uma forma que você precisa entender de o tempo das coisas acontecerem, para você não colocar uma expectativa que não vai ser atendida, porque isso também frustra muito. Isso. E quando a gente coloca uma expectativa acima daquilo que é possível, por exemplo, eu comecei meu Instagram agora e quero crescer em um mês já 10 mil seguidores, algo do tipo, sendo que eu comecei agora. É uma expectativa, tudo bem, se você tiver parcerias, você tiver budget, né, verba para poder fazer um baita de um patrocinado, várias coisas, é possível? Mas a minha expectativa tá alinhada com aquilo que é possível dentro dos recursos que eu tenho. Agora, quando você coloca uma expectativa fora da curva, ou se comparando, que é esse terceiro ponto, né, com a barra dos outros, acontece isso de você chegar uma hora, sabe, que a palavra resiliência não faz nem mais sentido, porque você colocou expectativa em cima de expectativas que não foram, né, atendidas, e aí o que acontece? Você fala, quer saber? Eu vou aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu e tá tudo bem, porque eu tô de saco cheio, sabe? E eu não vou tentar mais, eu não quero mais, me enchi disso aqui, encheu o saco. Então, a gente precisa entender isso, que além da questão da expectativa, do tempo e a clareza do porquê você está fazendo tudo isso daqui, vai ser
primordial para que a sua resiliência esteja alinhada. Mas alinhada nisso, né? De voltar para a tua base, aquelas perguntas dos porquês, e aí você consegue voltar para o seu centro e fazer o que tem que fazer. A terceira parte que eu falei, que é da concorrência, essa sempre foi o calcanhar de Aquiles e sempre foi em várias empresas que eu trabalhei atendendo as equipes de marketing, aonde o pessoal acabava tomando decisões equivocadas. A concorrência. Porque quando começa a olhar pelo... Gente, concorrência é sadio, tá? Antes de mais nada, é bom a gente colocar isso daqui e não tem problema nenhum você olhar o que os concorrentes estão fazendo, você sempre tá antenado, ver tendências, tudo bem. O problema é quando você não consegue estar na sua base, no seu centro, após esse tipo de coisa. Que você começa a ver outros aí fazendo e você não tá conseguindo, e aí você vai desistindo, ficando cansado. E é importante a gente dizer que é normal a gente estar cansado, é normal a gente ter acontecimentos na vida da gente que a gente precisa de uma pausa, e tá tudo bem, é normal isso. Mas você entende que isso é uma fase, é um tempo, e que vai as coisas acontecendo e você volta para o teu centro, você volta para o seu estado normal. Então você saiu ali do ponto e voltou. Já entendi que aqui é uma fase, eu sei que isso daqui vai passar, mas eu não vou sair do meu foco, eu não vou sair da minha meta, do meu objetivo. E é isso. Essa questão da concorrência, o que a gente percebe, os impactos, tanto na questão do planejamento, tanto na questão de você fazer comparações equivocadas, tá? E aí, principalmente em questões de resultado, porque todo mundo quer resultado rápido, isso é um fato. Mas a gente tem cenários diferentes. O meu cenário é totalmente diferente do vizinho. Em questões do que ele tem de verba, o que ele tem de caminhada, o que ele tem de recursos de pessoas, de tudo, gente. Então, aquelas perguntas, ok, de você fazer. Mas por que fulano conseguiu tal coisa e eu não consegui? Vamos analisar... Agora, na parte ali não da insistência, mas da persistência, o que eu ainda não fiz, o que eu ainda preciso caminhar, o que essa pessoa vai buscar, quais são as fontes dela, o que ela tem de bagagem, né, com ela até aqui, para que eu possa entender, caramba, eu não tenho essa bagagem. Caramba, eu não percorri tudo isso daqui para me querer me comparar agora. Então, eu sei que eu vou ter que comer ali muito capim, muita coisa, para poder também conseguir isso daí. A gente entender isso, ter essa mentalidade madura para as coisas acontecerem. E aí, é claro, né? Muita gente vai falar assim, Norma, é fácil, por exemplo, a gente falar isso quando a gente já conquistou algumas coisas e a gente sabe que... para quem está começando tudo é mais difícil e tal, e aí como que eu vou conseguir alcançar se eu não tenho verba, se eu tô no começo? Então, a gente vai buscar a informação, porque a informação, ela abre portas, gente. Duas coisas que eu aprendi na minha vida, tá? Informação, que quando a gente tá munida, né, então... Aquilo que eu não sei, se eu não conseguir ainda é porque eu não sei, porque se eu já soubesse, eu já faria, eu já teria feito. Isso é de suma importância. Então, uma das coisas que eu falo assim, poxa, isso daqui não tá dando certo. O que eu fiz até agora não vingou. Então, tem algo que eu ainda não sei.
tem algo aqui que eu preciso descobrir. Então, quando a gente fala até dessa questão dos treinamentos, das mentorias, das consultorias, é muito válido, eu prefiro, tá? No meu caso, pegar uma pessoa que já tá à luz à frente, eu pagar 1 hora do tempo dela para me fazer as perguntas, ela me dizer a direção que eu tenho que dar, do que eu ficar 5 anos tentando sozinha. Então, uma das coisas que eu aprendi na minha vida, né, que eu até falo, nossa, isso daqui, eu tive que penar muito para poder entender isso, de ficar achando que eu tô desprendendo de um valor e não que eu estou fazendo investimento. Estou gastando com isso. Nossa, eu vou ter que comprar aqui uma mentoria, uma consultoria. Nossa, vou ter que pagar tal pessoa. Nossa, mas isso é um dinheiro. Então, essa visão de que isso vai me trazer algo que eu vou caminhar anos-luz muito mais rápido, que é de fato um investimento, me trouxe assim muita luz, sabe, né, no meu caminho, muita luz no que eu faço hoje e da forma como que eu vejo as coisas. Uma coisa que eu gosto muito é de trazer casos reais, histórias. Então, tem uma pessoa que provavelmente alguns de vocês já conhece, né, que é o Caio Carneiro. É um cara, né, super... além dele ser best-seller em livros, ter podcast, ser uma pessoa muito conhecida nesse meio digital, ele contou uma história e ele já falou isso em algumas entrevistas, mas eu imagino hoje esse cenário no meio digital. Ele conta que a primeira palestra que ele deu foi uma palestra onde simplesmente não compareceu ninguém. Uma palestra, né, presencial. Olha só, um cara hoje que é best-seller. E ele contando essa história, ele até fala, né, a única pessoa que, claro, né, sabia ali que não compareceu ninguém, que não tinha ninguém ali, era as pessoas do hotel, né, que ele foi fazer num hotel, da organização ali da sala, e ele, claro. Então, assim... ninguém mais soube que, por exemplo, ninguém compareceu na palestra dele. E aí eu fico imaginando isso hoje com a internet, com tudo mais, né? Você, por exemplo, quem tá começando, fazer uma live e não tem ninguém. Será que essa pessoa poderia imaginar assim, poxa, hoje não tem ninguém, mas daqui 5 anos, 10 anos eu vou estar num auditório que vai ter 5.000 pessoas, algo do tipo? Será que essa pessoa, ela, durante a jornada dela, vocês acham que ela foi resiliente ou não? Claro, né? Que ela foi muito resiliente, muito... Inclusive, ele conta que quando ele chegou da palestra, inclusive essa palestra ele foi dar um outro estado, viajou quilômetros de carro e tal, e quando ele veio de lá, ele veio pensando, poxa, não assim, frustrado, por que não foi ninguém, mas o que eu tenho que fazer para na próxima palestra não acontecer isso? Por que deu errado? Foi a precificação, foi o lugar, foi o público, o perfil que eu tracei, o que eu fiz que deu errado? E aí o pai dele perguntou, né, assim, depois, quando ele chegou, como é que foi lá a palestra e tal? Ele falou, nossa, foi ótimo. Só que o pai dele não sabia que não foi ninguém. E aí, um pouco tempo depois, né, o pai dele ficou sabendo que não foi ninguém. Ele falou, mas por que quando eu te perguntei, você falou que foi ótimo? Você falou que e não foi ninguém? Ele falou, não, o senhor não me perguntou quantas pessoas foram. O senhor perguntou como é que foi. E eu falei que foi ótimo. Foi ótimo porque eu agora sei o que não fazer. Eu entendi o que eu precisava fazer para que na próxima desse certo, né? Os pontos, tudo mais. Então, essa pessoa, vocês acham que em questão de resiliência, né? A elasticidade dela foi até onde, no ponto em que ela poderia sair, tipo, super frustrada e falar assim, nunca mais na minha vida
eu faço uma palestra, eu piso num palco, ou foi uma pessoa que teve isso de ir para o centro, pensar onde que eu quero chegar, isso daqui é algo que eu tenho como meta de vida e eu vou fazer até dar certo. Com certeza, não tem a menor dúvida que foi isso. Aí eu tô até aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. Tô até aqui com o livro dele, né, que é o best-seller, o Seja Foda. E aí ele coloca algumas frases aqui bem legais, entre uma parte aqui do livro e outra. Aí eu separei duas aqui para ler para vocês, que eu acho bem bacana e tem a ver com o nosso tema aqui de hoje. Então, tem uma que fala assim: quem tem prazo de validade para fazer algo, geralmente aparece e se torna vencido. Apodrece e se torna vencido, não é aparece. Apodrece e se torna vencido. Quem tem prazo de validade para fazer algo, geralmente apodrece e se torna vencido. Então, assim, se eu coloco um prazo de validade para fazer algo, se eu coloco alguma coisa ali que eu tenho, né, até quando que isso aqui tem que estar pronto, etc., geralmente você vai ser vencido, porque é aquilo que eu falei no começo, né, gente? Alguma coisa vai dar ruim. Se eu coloco um prazo e aquilo lá, se der, deu, se não deu, eu não vou mais tentar, eu não vou acreditar, você já começa como uma pessoa vencida. E aí tem uma outra frase aqui que é muito mais simples você gerenciar expectativas do que conter frustrações. Eu vou ler aqui de novo. É muito mais simples você gerenciar expectativas do que conter frustrações. Porque vamos combinar, né, gente? Gerenciar expectativa, nossa, tô aqui, né, fazendo várias expectativas de várias coisas. É bom esse exercício, não é verdade? É bom a gente pensar em coisas que podem acontecer. E é claro que você sempre vai pensar em coisas que você quer que dê certo. Agora, conter frustrações. Como é que é, hein? Já não é mais fácil, né? Já não é simples isso. E aí a gente precisa, como ser humano, como evolução e tudo mais, a gente aprender isso. E por que nossa, Norma, a gente está falando aqui de ambiente digital e estamos falando de comportamento humano? Sim, estamos falando de comportamento humano, porque faz todo sentido. Gente, internet não é uma rede de computadores, é uma rede de pessoas. E eu gosto sempre de reforçar isso, porque a partir do momento que a gente entende de comportamento humano, das pessoas, do nosso comportamento humano, a gente tem muito mais chance para as coisas darem certo, tanto fora, né, da internet, como dentro dela. Mas, na verdade, a internet é uma extensão da nossa vida aqui do dia a dia. É ou não é? É uma extensão. A gente tem que ter esse mindset que é uma extensão. Porque fora dos stories a vida acontece, de verdade. Não é mesmo? Então, lembra que eu falei quanto a isso? Como seria lá atrás para uma pessoa administrar o sucesso dela, porque era muito mais, vamos dizer assim, que era muito mais fácil de mascarar? Vamos lá atrás, onde não tinha tanto essa questão da exposição, da internet e tudo mais. Então, como que você sabia, por exemplo, que o seu vizinho, ele estava dando certo na vida? Quando o cara aparecia de carro novo, quando a pessoa aparecia mais bem vestida, os filhos, né, vestidinhos bonitinhos, quando você mostrava que seus filhos estavam em escolas, né, boas, quando você parecia que estava viajando, ou até, né, trocando aí de imóvel, uma série de coisas. Então, isso daí, vamos dizer, né, tinha muita gente que até vivia muito de aparência.
Só que aqui, como a gente está lidando com, que a gente fala métricas também, né? Números e etc. Tudo isso daqui, querendo ou não, tem coisas que são métricas de vaidade. Quando eu vou num post de um concorrente, de alguém que eu admiro, qualquer coisa do tipo, que tem milhares de interações, que tem engajamento, que tem uma série de coisas, e talvez até um post assim que a pessoa fez, talvez, sabe, que você fala, nossa, ela parece que pegou o celular, gravou aquilo ali e ponto. E você que gastou quase um dia inteiro para fazer uma edição, uma coisa, você teve 5 curtidas, alguma coisa assim do tipo, qual que é a sensação? Né? Qual que é a parte da nossa resiliência que vai falar assim, é isso, e é isso mesmo, é o processo. Cara, essa pessoa não começou hoje, eu tô começando agora. Eu ainda não encontrei o caminho. Essa pessoa com certeza tem uma informação que eu não tenho. Com certeza ela tem algum network, ela tem investidor, ela tem uma bagagem ali com ela que eu tenho que entender isso e não querer a mesma coisa. A gente sabe que a nossa vida, ela precisa disso, né? De brilho, precisa de uma aparência de sucesso. A gente quer ser admirado pelas pessoas, a gente quer que as pessoas falem bem, que as pessoas falem, nossa, eu te admiro, nossa, que foda essa coisa que você fez, nossa, eu tô assim encantado com tal coisa, eu queria muito um dia ser que nem você. Sabe essas coisas assim? O nosso ego, a nossa natureza humana, ela precisa dessas coisas para falar assim, nossa, eu tô no caminho certo, nossa, é isso que eu queria ouvir, nossa, valeu a pena, aquele tipo de coisa assim. Mas lembra, desde o começo que a gente está falando aqui de curtir o processo, a caminhada, a jornada, entender que a parte da gente ir lá e falar, olha, foca no objetivo final, não no agora. Eu não tô aqui para uma corrida de 100 metros, eu tô aqui para uma maratona. E eu vou fazer, e eu vou treinar, eu vou atrás de conhecimento e até dar certo. Até dar certo. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, até colocando essa questão do digital, e eu falei que eu vou trazer alguns cases aqui mesmo, e um deles eu falei, nossa, eu posso pegar vários cases de vários clientes assim, mas eu quero pegar uma coisa, inclusive, que eu tenho propriedade para falar, né, que aconteceu comigo. Gente, por estar 25 anos nesse mercado, então vocês imaginam que é lógico que a gente tem que pivotar, e essa questão da resiliência é de suma importância. Então, quando eu comecei, que foi na área de desenvolvimento, de site e tal, nesse percurso já aconteceram duas coisas que seriam assim, de praxe, de você falar assim, desiste, né? Desiste porque isso daqui você vai ter que ficar nessa vida de sempre estar em constante mudança, sempre estar em constante aprendizado das coisas para você, se você quiser trabalhar nisso. Então, a primeira delas, o primeiro baque assim que eu tomei na área de tecnologia foi quando eu comecei nessa área, que a empresa era totalmente voltada para hardware, então venda de equipamentos, na época impressoras e tal. E aí era uma coisa assim que logo no início, que a empresa nem era minha, né? Tinha outros sócios. A empresa estava faturando muito bem. Ela fazia exportação, então vinha tudo dos Estados Unidos e era pouquíssimas empresas que faziam isso. Então, assim, na época nós tínhamos assim, vamos dizer, aquela coisa de mal chegar a importação e já estava tudo vendido, tudo
tudo vendido. Assim, a gente não precisava fazer esforço nenhum de marketing, nada. Então você abria a boca assim, ó, tá chegando um lote de tal coisa, já tinha vários compradores querendo aquilo lá. Ainda mais se tratando de equipamentos que a gente vendia muito B2B, né? De empresa para empresa. Então, você não vendia uma impressora, você vendia um lote de 10, 15, 50, 100, era coisa assim absurda mesmo. E aí, assim, sabe quando você tá surfando na onda, você tá vendo dólares, né? Tá vendo só dinheiro pingando na conta, aquela coisa toda, e os sócios, né, vibrando, porque aquela coisa deu eureka, né? Achei o ouro aqui, tô faturando muito bem, obrigado, e pouca gente se ligou que isso aqui é o futuro, sabe? E aí, o que aconteceu, que foi o baque, logo assim, depois de surfando nessa onda, uns 2, 3 anos, mais ou menos. Começou os grandes hipermercados a entrar na onda também de vender equipamentos. Então, quando começou um Carrefour da vida, um Extra, grandes players do mercado também vender, e aí o poder de compra deles, é lógico que é muito maior, o que aconteceu, gente? Aconteceu que a empresa praticamente quase que faliu, né? Porque como é que eu vou concorrer com preço com esses caras? Não dá. Aí era aquela coisa que assim, agora o que eu vou fazer? É a grande pergunta. Como é que a gente encontra a resiliência num cenário desse onde tá muito, muito bom? Porque uma coisa é quando você começa, né, baixinho, devagarinho e tal, e aí você não consegue, você sabe que tem um percurso a tá ali. Agora, quando você já começa ali surfando na onda, e aí toma um baque, como é que a gente vai conseguir ser resiliente e falar assim, nossa, porque é aquela coisa de que o pessoal brinca até, né? Quebrei, que nem gente grande mesmo. E aí, como é que você tem resiliência para poder voltar e falar, vamos começar de novo, vamos pivotar, vamos fazer outra coisa diferente e tudo mais. Então, assim, nessa época, nós pegamos uma outra fase, que era o quê? Sabe aquilo lá que ninguém quer fazer? Que é a parte o quê? Tá, agora o mercado explodiu. Tem um monte de gente que agora tem esses equipamentos. O que esse pessoal vai precisar daqui a um tempo? Vamos pensar, manutenção. Então, a gente pivotou para, ao invés da gente trabalhar com equipamentos novos, a gente trabalhar com prestação de serviço de manutenção. E essas manutenções eram trazendo peças, porque aí os grandes hipermercados, essas coisas, isso daí para eles não tem interesse, de manufatura e tal. Então, a gente trabalhava trazendo peças, importando só as peças, ou desmontando, trazendo equipamento inteiro, desmontando para poder prover insumos dessas peças para conserto e fazendo também treinamento de pessoas, ou seja, o grande mercado de educação aí, né? Formando técnicos de manutenção desses equipamentos. Então, foi aonde também, de novo, a empresa se reergueu e começou também a ser a number one nesse setor de fazer formação de técnicos e de trazer essas peças de fora, porque aí o mercado estava cheio de gente depois com problemas, né? O que as startups fazem, gente? Por que a startup ela tem essa curva, né, rápida de entrar no mercado e ela rapidamente ela escalar? Porque ela pensa na dor, no problema que as pessoas têm para solucionar, uma dor no mercado. E mesmo sem ter esse mindset na época, né, de startup, de resolvedores do mercado e tudo mais, foi algo que a gente teve isso, de falar assim, agora eu tenho que solucionar uma dor no mercado. Se eu não consigo vender porque eu não tenho mais poder de compra, qual que é a dor do mercado? O que eu posso fazer para poder atender de fato e eu continuar no meu ramo, acreditando, tendo resiliência e tudo mais. Então foi isso. A gente foi esse segundo baque aí.
E a gente conseguiu sim. E aí depois, isso aí é uma história para outra live, quando a gente, quando eu entrei de fato, né, na sociedade e tudo mais, que aí depois eu conto para vocês, que também é uma história interessante. Mas o que eu quero dizer aqui é que no momento em que tinha tudo assim para falar, olha, vende, desfaz sociedade, deixa isso aqui quieto e tudo mais, foi onde veio alguma coisa para a gente pensar, e agora, o que eu posso fazer que o mercado não está fazendo? Então, o que eu não fiz ainda? Então, imagine se na época a gente tivesse insistindo, que é aquela coisa do persistir, insistir em querer brigar no mercado, insistir em querer brigar com gente grande, insistir de que eu vou vender, mas será que se eu vender uma coisa mais baratinha eu não consigo? Será que se eu ficar aqui postando, na época não tinha tanto essa coisa da rede social, eu lembro que na época era mais a questão do site mesmo, que a gente brigava ali nos posicionamentos, nas buscas e tudo mais. Será que se eu ficar aqui anunciando no Google, colocando dinheiro, eu vou conseguir? E o problema na época era assim, por mais que eu conseguisse talvez eu não, né? Na época os sócios conseguissem investidor, conseguisse para tentar brigar no mercado, não ia dar certo. Seria uma forma que aparentemente parece que eu tô sendo resiliente, mas eu tô sendo burro, porque isso daqui eu não vou conseguir brigar nesse cenário. Então, qual que é o cenário que eu posso desenhar? Qual que aquilo que não foi feito ainda? Qual que é a dor do mercado? O que se tá difícil, se tá concorrido, se tá uma coisa assim, nossa, todo mundo já tá fazendo isso. O que eu tenho de diferente para que eu possa ter assim chances? E aí a gente entra aqui, eu falando como profissional do mercado, eu sei que tem outros profissionais com algumas dores do tipo, nossa, eu tô ficando um pouco desanimado com o mercado. Eu já ouvi bastante colegas dizendo assim como que tem observado que, nossa, tá meio banalizado o negócio, tem muito guru falando coisa que não tem nada a ver, que na prática não é assim, e o pessoal fica revoltado. Gente, tá? Ao invés da gente ficar levantando aqui coisas só negativas, o que nós vamos fazer com tudo isso? O que a gente pode fazer diferente? O que você pode fazer com o teu mercado, na tua região ou com a tua comunidade? Então, a gente, por exemplo, esses dias a gente estava vendo que tem muita empresa querendo cuidar só de contas grandes, né? Agências assim. E tá sendo algo assim que tá sendo de praxe do mercado. Mas ninguém quer os pequenininhos, né? Ninguém quer cuidar dessas pessoas. E como é que a gente educa esse mercado? Como é que a gente pode fazer diferente para esse mercado, para essas pessoas? Então foi aonde a gente começou a fazer perguntas de tipo, qual que é o diferencial que eu posso, o que eu posso contribuir, o que ainda não tem no mercado, já que está todo mundo fazendo tal coisa, qual que é o caminho que eu tenho que tomar para fazer diferente, para poder me diferenciar, para até aqui o que não deu certo a gente começar a ver para poder dar certo. Então são essas perguntas, essas coisas que faz com que às vezes você tenha esse eureka, essa coisa assim, putz, ninguém pensou nisso ainda. Cara, tem aqui um nicho bacana, tem aqui alguma coisa que ninguém tá olhando e eu preciso olhar. E aí entra o feeling, entra a parte da gente ser muito comunicativo, né, para ter aquele network, aquela rede de relacionamento de pessoas, para você validar, para você compartilhar uma ideia e aí ver se aquilo lá faz sentido para elas, que é de suma importância, porque vamos combinar, gente, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. A gente precisa, por mais que a gente seja resiliente, que a gente ali, não, sou guerreira, sou mulher maravilha, eu dou conta, aquela coisa toda, no final a gente não faz nada sozinho. Então,
Eu sempre falo, eu tenho aqui, né, uma parceria muito grande com meu sócio, que é meu marido e tudo mais, e eu sempre reforço que quando veio essa contribuição, né, para dentro da agência, fez toda a diferença, as coisas começaram a andar, porque realmente a gente precisa dividir um pouco a carga. Então, às vezes também é isso, né? A gente quer dar conta e aí o tempo não acompanha, porque a gente, no final das contas, a gente é ser humano, a gente tem limitações, a gente cansa, a gente precisa dormir, a gente precisa ter um lazer, a gente precisa de tempo com os filhos, a gente precisa de tudo isso, tá? Então, é importante a gente ter isso. Até onde eu consigo sozinha, até onde eu consigo colocar alguém ali na minha caminhada. Tô falando aqui do mercado e pessoas que trabalham nesse mercado e a gente compartilhando essas ideias e esses sentimentos que nos acompanham aí no nosso dia a dia, na nossa carreira e tudo mais. E aí, muitos deles falam sobre essa questão da prestação de serviço, relacionamento com o cliente e tudo mais. Então, coisas que eu quero compartilhar com vocês referente a isso também, até para quem é um pequeno empreendedor que está querendo dicas de como contratar e até onde essas pessoas vão contribuir ou não, até onde vale a pena eu terceirizar um serviço assim, etc. Então, primeiro, você entender até onde você pode sozinho, ou se você precisa de um especialista, você precisa de uma agência, de um time para poder te ajudar nisso, porque ou você vai dar conta do teu negócio como gestor, gestora, e vai cuidar realmente do foco do teu negócio e vai delegar essas questões de marketing, lembrando que tem até um certo ponto que você pode delegar e outras coisas que são gerenciáveis que você precisa tá numa reunião, você precisa acompanhar, tá? E o relacionamento com essas pessoas do meio digital, porque tem que ser muito resiliente para lidar. Eu sou, é lógico, uma profissional do mercado, eu poderia estar falando, não, são todos 100% confiáveis, são não sei o que e tal, mas a bem da verdade é que, primeiro, exatamente por esse mercado estar em constante mudança, ser um mercado que a gente precisa aplicar muitos testes e as coisas tem o seu tempo de acontecer, primeiro, a sua régua de relacionamento com esses profissionais precisa ser uma régua de confiança. Segundo, você precisa entender que não é porque, nossa, são pessoas da área de tecnologia, elas detêm todo o conhecimento do mundo, ou elas vão fazer tudo 100% correto e tudo como se isso, nossa, tem que ser assim, isso é algo que é o mínimo, tá? Mas a gente tem que entender que elas vão fazer o seu melhor, com certeza, vão fazer. Mas é só que elas precisam também de uma porcentagem para poder fazer aquilo com mais flexibilidade. Acho que a palavra principal é essa, é flexibilidade. Porque no momento que eu tenho uma flexibilidade, eu tenho um relacionamento flexível, onde eu posso contribuir, eu posso passar coisas que eu tenho até uma carta branca até certo ponto, e eu me sinto como profissional fazendo parte do negócio e eu tenho um relacionamento de confiança, isso eu tô dizendo não só eu, mas eu tô falando que é um sentimento da categoria, tá? A gente não só vai dar o nosso melhor, o nosso 100%, nós vamos dar 110%, 120%. Porque, primeiro, como profissional, é ótimo a gente ver resultado também, é ótimo para o nosso portfólio, é ótimo a gente mostrar cases de sucesso, a gente tem todo o interesse do mundo de apresentar resultado, de fazer bem, tá? Então, primeiro, confie de verdade. É lógico, na hora que for contratar, você vai buscar referências, etc e tal, mas tenha uma régua
de relacionamento, de entender o tempo que as coisas, alinhar expectativas também, que é de suma importância. Porque a gente, como profissionais, já vive numa pressão enorme de ser super antenado, ser informado, de ter resposta, às vezes, até para tudo, que não é o certo, mas a gente, às vezes, se sente nessa obrigação. Nossa, tudo que me perguntar da minha área aqui, eu tenho que saber responder. A última coisa que eu tenho que falar é: eu não sei esse assunto, isso eu não domino. Parece uma questão de, sabe, de fragilidade. Então, a gente quer sempre sabe, falar que a gente está antenado, que a gente sabe, se sair uma coisa, se algum cliente chegar com alguma informação, você falar, isso eu já sei, ou eu ser o porta-voz dessa novidade, dessa informação. A gente já tem essa carga, dessa responsabilidade, dessa parte de sempre estar com a régua lá em cima. Então, pra gente é assim frustrante quando a gente não consegue atender a expectativa, a gente não consegue um resultado definido. E também é frustrante quando a gente não consegue ser entendido, quando a gente não consegue tudo aquilo que a gente expôs. Tem uma coisa que às vezes até brinco, né, que isso faz parte, eu brinco que é o cliente, mas na verdade é qualquer pessoa, né, que o cliente só escuta aquilo que ele quer, né, aquilo que ele não gosta muito de ouvir, ele deleta, e aquela reunião lá, só 20% realmente que foi processada. Mas eu faço essa brincadeira, mas não é cliente. A pessoa, né, a natureza humana da gente, a gente só quer ouvir coisas boas, a gente só quer processar coisas positivas. Então, faz parte do nosso intelecto, né, das nossas emoções, a gente anular aquilo que a gente não quer ouvir, aquilo que é negativo, aquilo que eu não gostaria que fosse dessa forma. Então, por exemplo, se eu tenho uma expectativa que meu site saia em 30 dias, e aí a pessoa me explica que aquilo ali, se tudo ocorrer bem, se o conteúdo for entregue, a partir do momento que o conteúdo foi entregue, que começa os 30 dias, eu só processei que vai ser entregue em 30 dias. Faltando 10 dias eu entreguei o conteúdo, para mim é como, né, para mim, cliente, que eu brinco assim, eu já estava contando, eu acho que realmente está valendo os 30 dias e vai entregar em 30 dias. E não que o prazo vai ser contado a partir do momento que eu entreguei o conteúdo. Isso é um tipo de um exemplo que é aquilo que é a minha expectativa, aquilo que eu processei e não aquilo que a pessoa explicou, né, de fato. Outra coisa com relação até essa parte de conversão, de vendas também. Então, quando a gente explica todo o processo, tudo que precisa ser feito para que depois aconteça uma conversão, na verdade, a minha expectativa, ela não foi clara, por exemplo, ao dizer que eu só vou ter verba se eu vender. Se eu não vender, eu não consigo continuar esse contrato, esse projeto, enfim. Então, esse alinhamento de expectativa, ele tem que ser muito claro nesse ambiente digital. Porque vai ser ruim para o profissional ter resiliência, para ele continuar tentando, para ele continuar fazendo melhor, para ele não se frustrar, né? Tem pessoal que até brinca com falando assim, eu tô com a síndrome do impostor, né? Porque parece que eu me falo que eu sou um profissional, que eu sou uma pessoa que eu tenho bagagem, que eu tenho uma carreira, que eu tenho conhecimento e aquilo, e depois no final não consigo entregar aquilo que a pessoa me pediu, a expectativa dela. Então a gente fica com aquilo que a gente brinca no nosso meio, que é a síndrome do impostor. Será que eu sou tão boa assim? Será que, poxa, o que aconteceu? Por que eu não consegui contribuir? Por que eu não consegui entregar, né? Fazer diferença nessa marca, fazer diferença nesse negócio aqui. Então o que a gente mais quer é a gente mostrar que a gente é bom naquilo que a gente faz. Então, é importante que a gente tenha muito isso, esse alinhamento de expectativas. Então, voltando aqui, né, para nossa base, que é a parte do comportamento humano e tudo mais, que tem tudo a ver. Eu coloquei isso nos meus stories e quero encerrar aqui
também a live de hoje com essa frase para vocês irem, né, não só dormir ou colocar também aí num post-it, pregar na tua parede, no teu computador, onde seja, para sempre a gente olhar para ela e quando faltar essa questão de resiliência, a gente encontrar forças. Aprender como nos comportamos é a chave para a criação de valor e sucesso no digital. Para que além de vendas, a gente leve ao público a essência da nossa marca. Tá bom? Então, compartilhe agora essa live com as pessoas que estão precisando ter resiliência, as pessoas que estão desistindo, né, dos seus sonhos, dos seus negócios, desistindo de continuar tentando aqui no digital, estão decepcionadas que postam, fazem coisas e não estão dando certo, para a gente ter esse mindset juntos, tá bom? Porque vai fazer muita, muita diferença a partir do momento que a gente tem essa resiliência clara no digital. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até a próxima quinta-feira. Coloca para mim no direct aí o tema que vocês querem ouvir e tudo mais. Eu gosto de trazer aquilo que nos bastidores, né, no dia a dia, eu tô conversando aí com o pessoal e eu tô vendo que tá faltando, né, que tá precisando dessa ajuda, de a gente compartilhar sentimentos, compartilhar vivência. E como eu tô vendo, tudo bem, a gente já tá aí, né, com uma luz no final do túnel em relação à pandemia e tudo mais, mas as pessoas estão cansadas, as pessoas estão precisando de ânimo, estão precisando de resiliência, estão precisando ter palavras de pessoas que compartilham a mesma coisa que elas compartilham. Eu também sou empreendedora, eu também tenho as mesmas dores, não é diferente. Então, eu acho legal a gente ter essa conversa, assim, né, que eu falo, assim, conversando com vocês, a gente também desabafa, a gente também mostra que a gente é ser humano, que a gente não é nenhum robô aqui, né, por trás dos computadores. E, de novo, a internet é uma rede de pessoas, tá? E não uma rede de computadores. Lembrem sempre disso e sucesso, grande beijo para vocês. Curtem final de semana, se cuidem de verdade, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau, gente.